Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nós vamos continuar o mini curso Blazor. Na aula anterior, nós vimos o componente Authorize View, que pode ser usado para proteger partes específicas em uma página ou componentes filhos. Nesta aula, nós veremos a utilização do atributo Authorize e do estado da autenticação nas aplicações Blazor. O atributo Authorize pode ser usado em componentes Blazor roteados para permitir acesso somente aos usuários autenticados. Para usar este recurso, nós devemos definir o namespace Microsoft ASP.NET Core Authorization no arquivo _imports.razor. Depois disso, nós podemos usar a diretiva attribute authorize. Lembrando que nós podemos usar este atributo com a diretiva authorize somente em componentes roteados com a diretiva @page. Dessa forma, a autorização ela é realizada apenas como um aspecto do roteamento e não para componentes filhos renderizados nem para partes de uma página. Para autorizar a exibição de partes específicas dentro de uma página, nós usamos o componente Authorize View, como já foi mostrado. O atributo Authorize ele dá suporte para a autorização baseada em perfis ou roles, ou em políticas ou policies. Para utilizar com role, basta definir no atributo Authorize a palavra roles e definir aqui os perfis que você deseja autorizar. Da mesma forma, para usar com policy, basta definir aqui a palavra policy e definir a política que você quer autorizar junto com o atributo Authorize. Assim, se nós não utilizamos nem roles nem policy, o atributo Authorize vai usar a política padrão, que é tratar os usuários autenticados como autorizados e os usuários não autenticados como usuários não autorizados. Vamos ver esse comportamento na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 com o nosso projeto Digital Cursos. E aqui no meu projeto web, na pasta Pages, eu vou criar um componente Razor, que eu vou chamar de backup. Esse componente vai ser bem simples. Eu vou definir aqui uma diretiva Page para ele, roteando ele para essa rota backup. E vou definir aqui um texto. Realizar backup. Vou colocar aqui, ó. H1, colocar aqui área de segurança, eu vou colocar aqui H2 e vou colocar um HR aqui. Pronto. Agora aqui eu vou definir o atributo Authorize. Note que ele reconheceu aqui a utilização do atributo, porque aqui no meu arquivo imports, olha, eu já defini o @using ASP.NET Core Authorization. Isso já estava definido aqui. Então bastou eu usar aqui no componente o atributo Authorize. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou executar o meu projeto e nós vamos ver o comportamento desse atributo aqui na nossa aplicação. Ó, inicialmente eu não estou autenticado, tenho que fazer o login. Então se eu fizer o login eu vou ter acesso, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar acessar aquele componente pela URL. Como ele tem uma rota, eu vou definir isso aqui, ó, backup, que é a rota dele. E olha lá, ó, eu consigo acessar o componente mesmo com o atributo Authorize definido. Ou seja, o atributo ele não está funcionando. Porque ó, eu não estou autenticado. Ó, eu ainda não fiz o login. Mesmo assim eu estou conseguindo acessar. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o seguinte. Para mim poder verificar se o usuário está autenticado ou não, além do atributo Authorize, eu tenho que vir aqui no arquivo app-razor e substituir esse route view pelo componente Authorize Route View. Então, o componente Authorize Route View, ele vai verificar quem está autorizado segundo as regras definidas no atributo Authorize. Então, basta eu substituí-lo aqui, ó. Vim aqui, Authorize Route View. Pronto. Se eu fizer isso e executar novamente o meu projeto e tentar agora acessar o meu componente de backup sem fazer o login, olha lá, ó,
not authorized. Eu não estou autorizado. Então percebeu que eu preciso, além de usar o atributo, definir aqui no arquivo app-razor o authorize view. Inclusive, aqui eu posso definir uma mensagem específica para o usuário. Para fazer isso, basta eu vir aqui e dentro do componente authorize route view, eu tenho a tag not authorized. E da mesma forma que eu fiz lá no Authorize View, eu posso definir aqui uma mensagem. Eu vou usar aqui um código Bootstrap que vai me exibir essa mensagem. Então agora eu tenho uma mensagem específica. Eu vou executar novamente e você vai ver essa mensagem funcionando. Então, ó, eu não estou logado, vou tentar acessar pela URL, vou tentar acessar via backup, ó lá, usuário não autorizado. Então essa é uma outra forma de eu estar protegendo a minha aplicação, usando o componente Authorize Route View e o atributo Authorize nos componentes que eu quero proteger. Agora, uma outra forma de obter o estado de autenticação e autorização do usuário é usar um outro recurso aqui do Blazor. Eu posso usar, além do atributo Authorize, posso usar o parâmetro Authentication State, que é um parâmetro do tipo Cascading Parameter. Usando esse parâmetro, eu posso obter o estado de autenticação e autorização via código. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir lá no meu componente a utilização do Authentication State como um task. E por exemplo, eu vou pegar um componente aqui de exemplo e lá na inicialização do componente eu vou verificar usando a instância de Authentication State, eu vou ter acesso ao usuário e vou verificar se ele está autenticado. Se ele não tiver, eu vou mandar ele de volta para a página de login. Então vamos fazer isso na pasta alunos. Eu tenho aqui o componente edit aluno. Então nesse componente eu não vou usar o atributo authorize, eu vou fazer a proteção desse componente, verificando se ele está autenticado ou não via código. Então, para mim fazer isso, eu tenho que vir aqui no componente, inicialmente definir o meu Authentication State. Então, eu vou dar um task Authentication State, vou dar um nome aqui, que eu vou chamar de Authentication State Task. Vou definir aqui, ele é uma propriedade, ele é um parâmetro do tipo Cascading Parameter. Eu tenho que definir aqui o atributo Cascading Parameter. Agora, com a instância de Authentication State, eu posso vir aqui nesse componente, por exemplo, vamos supor que eu vou verificar logo quem tentar acessar esse componente, se o usuário não tiver autenticado, eu vou mandar ele para a página de login. Então, para isso, eu vou usar o método onInitializeAsync. Então, eu vou sobrescrever, eu vou dar um override no onInitializeAsync, que é esse método, que é o método que é executado quando o meu componente é carregado. E aqui, eu vou usar o seguinte código. Eu vou definir uma variável que eu vou chamar de autenticado, vou dar um await e vou usar a minha instância aqui, de authentication task. Vou atribuir esse valor a ela. Então aqui esse método tem que ser assíncrono. E agora eu posso verificar se esse autenticado aqui, vou dar um ponto, eu tenho acesso ao user e eu posso usar o identity e eu posso ver se ele está autenticado. Então, se ele não tiver autenticado, note que eu tenho um note aqui. Se ele não tiver autenticado, o que eu vou fazer? Eu vou usar a instância do meu navigation, que já existe aqui na página, e vou mandar ele navegar. Para onde? Para a página de login. Aonde está a página de login? A página de login está aqui, em Identity, Account, Login. Identity, Account, Login. Então, eu vou vir aqui e vou mandar ele para Identity, Account, Login. Pronto. Agora eu estou fazendo uma verificação via código usando o Authentication State, verificando se esse usuário não está autenticado. Eu tenho acesso ao user, ao identity, ao estado de autenticação. E se ele não tiver autenticado, eu mando ele de volta para a página de login. Então vamos lá. Antes de fazer isso, eu vou comentar o código e eu vou mostrar que eu posso acessar isso direto. Então comentei aqui, então vamos agora executar. Deixa eu vir aqui na página, olha. Então, eu não estou logado, eu vou acessar aquela página, aluno, edit, e vou passar o número dele, 1. Olha lá, percebeu? Eu entrei direto na página de edição, vou colocar 2 aqui,
Tá vendo? Eu tô podendo acessar diretamente, mesmo não estando logado. Então agora eu vou voltar para a minha aplicação e vou descomentar o código. Agora eu estou fazendo a proteção aqui, né? Via código usando o Authentication State. Então, ó, eu vou tentar agora acessar novamente essa página pela URL. Então, ó, eu não estou logado, ó, não fiz o login ainda. Eu vou colocar aqui, ó, aluno, que é a rota dele, edit, e o ID do aluno. Vou dar um enter. Olha lá, ele me foi para a página de login. Então aqui, ó, eu tenho que fazer o login e agora, né, eu posso vir aqui em alunos e editar o aluno. Tá vendo? Eu posso melhorar isso, né? Vou dar o logout fazendo o seguinte, ó. Eu vou tentar acessar e agora eu quero que aconteça o seguinte. Vou passar quando eu tento acessar, ele vai para a página de login. Quando eu fizer o login, eu já quero que ele me direcione direto para a página para editar o aluno. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu tenho que vir aqui, dentro do bloco if, onde eu verifico se o usuário está autenticado, eu vou definir uma string que eu vou chamar return URL, que é o URL de retorno, e eu quero que seja qual? Eu quero que seja essa aqui, ó, aluno, edit e o ID do aluno, que é aluno ID. Ó, eu tenho o ID do aluno, aluno edit ID, é essa rota. Então eu defini essa rota e agora eu vou vir aqui, ó, quando ele se logar, eu vou passar aqui para ele o parâmetro return URL igual a minha página aqui, ó, return URL. Pronto, com isso, após o login, ele vai me direcionar para essa página. Então eu vou executar, estou fazendo autenticação usando o estado de autenticação, ó, não estou logado, vou tentar acessar, aluno, edit, colocar 2 aqui, ó, fui para a página de login. Então agora eu vou fazer o login, ele tem que me redirecionar direto para a página de edição. Então vou colocar aqui a minha senha, né? Vamos ver a mensagem de erro que ele está dando aqui, ó. Ele está dando o seguinte, ó. A URL fornecida não é local. Então, nosso programa está aqui, ó. Eu esqueci de colocar uma barra aqui, ó. Barra aluno edit. Então, vamos repetir o processo. Faltou uma barra, só isso. Ele vai acessar novamente. Vamos aqui em aluno edit. Vamos fazer o login. E agora, olha lá, foi para a página de edição do aluno. Então é assim que você pode usar esse recurso para fazer a autenticação e autorização na sua aplicação Blazor via código.